Seja bem-vindo de volta às nossas aulas de período intertestamentário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos na 11ª aula, estamos numa última sessão do nosso módulo. A nossa primeira sessão do módulo foi a questão mais histórica do período intertestamentário. Foi quando a gente passou por toda a linha histórica, desde a Babilônia até Roma, e passamos pelos reis, imperadores, enfim. A gente tratou sobre essa questão histórica como um todo na primeira sessão do nosso módulo. A segunda sessão foi uma sessão em que nós tratamos sobre as instituições, sobre o templo, sobre também o sinédrio, ou seja, os movimentos daquela época, dos movimentos judaicos. Então falamos sobre os fariseus, os saduceus, como falei também o sinédrio, a sinagoga, o templo, enfim. Nós falamos sobre esses grupos, sobre esses movimentos, sobre essas instituições. Essa foi a segunda sessão do nosso módulo. Agora, na terceira sessão, nós vamos falar sobre a literatura judaica intertestamentária. Essa é uma sessão que, em si mesmo, poderia ser suficiente para um módulo inteiro, certo? O que nós propomos aqui não é uma análise exaustiva dos apócrifos, por exemplo, dos pseudepígrafos. Não. O que nós propomos aqui, na verdade, é uma leve introdução a esse assunto, para que nos instigue, para que também a gente não fique sem saber exatamente do que se trata. Então, a ideia é a gente ter uma pequena porção disso para nos instigar, para querermos entender mais, investigar mais sobre esse assunto, certo? Então, essa é a nossa terceira sessão. A primeira parte é a nossa 11ª aula, a literatura judaica intertestamentária. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude nessa aula. Então, uma leve introdução aqui. Primeiro, precisa-se dizer que uma impressionante quantidade e variedade de literatura judaica sobreviveu no período de 200 a.C. a 200 depois de Cristo. Foi uma quantidade enorme de literatura, e o interessante e importante é ver como isso sobreviveu, ou seja, como isso perdura até hoje. Então, esse corpo de literatura, ele lança muita luz, e isso é a importância de nós falarmos isso nesse módulo, é o fato de que ele lança muita luz sobre as origens judaicas e também no contexto da igreja primitiva. Claro, se eu conheço a literatura de um povo, eu conheço o contexto social desse povo, eu conheço como funcionam aquelas instituições, como funcionam aqueles pensamentos, como funciona a cultura daquele povo. Então, a partir dos escritos judaicos é que nós podemos entender mais os escritos do Novo Testamento. Daí a importância, por exemplo, dos livros apócrifos, que nós vamos daqui a pouco falar. Nós não podemos simplesmente achar que eles são simplesmente livros hereges, livros que não tem nada a acrescentar. Não, eles certamente têm a acrescentar. Obviamente eles não são canônicos, ou seja, eles não fazem parte da palavra de Deus, da revelação de Deus, mas eles lançam luz à forma como nós podemos entender o Novo Testamento, que é o corpo que nós queremos analisar mais aqui dentro desse contexto. Então ele supre informações sobre a história desse período e também sobre a diversidade dos grupos, movimentos, práticas, crenças entre os judeus desse tempo. Então imagine, se eu consigo entender a literatura, como eles escreviam, falavam sobre tudo isso, então eu tenho acesso à diversidade dos grupos, ou seja, como os grupos eram diferentes, como eles mostravam características diferentes, como a gente falou. Os zelotes eram completamente diferentes dos saduceus. Os zelotes eram homens pessoas que não se amoldavam, eles não aceitavam o governo que não fosse o governo judaico, eles não aceitavam ser subordinados a outro reino, a outro império. Já os saduceus, por outro lado, já eram completamente ligados à aristocracia, bem como os herodianos, como a gente falou. Já os fariseus já ficavam num ponto um pouco mais ali próximos dos zelotes, porque eles um pouco que aceitavam, mas ao mesmo tempo não se sentiam confortáveis com a forma como os judeus estavam ali se adaptando demais àquela cultura, enfim. Tudo isso a gente pode perceber
a partir da literatura daquela época, os escritos de José, os escritos apócrifos, os escritos de Filo, tudo isso lança luz à forma como a gente pode entender esses grupos sobre os quais nós temos falado, bem como os seus movimentos, as suas práticas e também as suas crenças. É a partir desses escritos que nós temos acesso a esse tipo de material. Embora essa literatura seja de grande valor histórico e interpretativo, deve-se tomar cuidado ao estabelecer a data, o lugar de escrita, e também o ponto de vista de cada documento. O que se quer falar com isso? Bom, a gente pode chegar para um texto histórico, texto antigo, e correr o erro de não se situar bem no contexto histórico no qual aquele texto está inserido. O risco que se corre quando se faz esse erro é que a gente pode cometer o que nós chamamos de anacronismo, que é quando a gente toma interpretações sobre um certo documento como se ele estivesse numa data diferente na qual ele realmente está. Então é como se eu interpretasse, por exemplo, aquilo que se fala lá no caso de quando Paulo escreveu aos romanos e disse que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então alguém poderia olhar para aquilo e dizer, olha, isso é o poder, então a palavra é dinamite, poder significa dínamos no grego, e no grego dínamos parece com dinamite, então Paulo está dizendo que o evangelho é a dinamite de Deus, enfim. Isso é um anacronismo, porque na época de Paulo não tinha dinamite, ele não podia estar falando de dinamite se ele não conhecia ainda dinamite. Então é mais ou menos isso. A gente pode olhar para os textos da antiguidade, os textos judaicos antigos, e se a gente não se situar bem, a gente pode também cometer os anacronismos. Outra coisa que a gente pode também não entender é o ponto de vista de cada documento. Ou seja, se você olhar para o escrito de José, ele era um judeu. Você tem que ter também um pouco de cuidado aí quando você vai ler José, porque ele, como judeu, ia dar o seu ponto de vista judaico acerca da história. Se fosse um romano escrevendo sobre os judeus, talvez falasse de uma forma completamente diferente de José, e assim por conseguinte, tá? Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado quando a gente analisa esses textos judaicos mais antigos. A gente vai falar um pouco agora sobre a Septuaginta, também conhecida aí como LXX. Bom, a gente pode dizer que ela foi a mais antiga tradução grega das escrituras hebraicas. Não há mais antigo do que ela, certo? Ou seja, lembre-se de que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e também em aramaico, uma pequena porção dele. Bom, lembre-se de que a gente falou dentro do nosso curso que os judeus eles foram exilados desde o exílio assírio, o exílio babilônico, o exílio persa, enfim. Eles estavam ali exilados, eles foram tirados da sua terra e colocados em uma outra cultura. E desde o final da independência, vamos dizer assim, do povo judeu, eles, por estarem sempre sendo dominados por outros povos, naturalmente, esses povos iriam influenciar o povo judeu. Uma forma de influenciar culturalmente de uma forma muito forte, é através da língua. Então, o povo judeu estava parando de falar hebraico. Muitos deles não sabiam mais falar hebraico. E nessa época em que a gente está aqui, no período intertestamentário, a gente já falou que houve uma época que Israel estava sob o domínio grego e depois sob o domínio romano, que apesar de falar o latim, também ainda estava sob a influência lá de Alexandre o Grande, do helenismo, em que o grego, na verdade, ainda era a língua franca. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Os judeus, na sua maioria, não falavam mais hebraico. Eles falavam a língua que estava sendo falada na época. Um pouco antes o aramaico e depois o próprio grego. Então, com isso, o que aconteceu foi que os judeus ainda queriam ler a sua lei. Eles ainda queriam ler a sua Torá. E como eles fariam isso se alguns deles não sabiam mais falar hebraico ou ler hebraico? Então, o que eles fizeram foi traduzir o Antigo Testamento para a língua que eles tinham mais acesso, que era a língua grega. E isso foi a Septuaginta, ou seja,
disse que foi traduzida por 72 tradutores, daí o LXX, né, que seria 70 em números romanos, 72 tradutores em Alexandria, sob Ptolomeu II, Ptolomeu Filadelfo, ali entre 285 e 247 a.C., que foi o seu tempo de reinado. Então, diz que foram 72 e que em 70 dias eles traduziram. Isso é meio que lenda, porque é muito material para pouca gente traduzir, principalmente sem o material tecnológico que nós temos hoje. Mas o que se quer dizer é que, na verdade, eles finalmente traduziram, lá em Alexandria, o Antigo Testamento para o grego, do hebraico para o grego. Isso foi a Septuaginta. Contudo, algumas fontes parecem ter sido escritas para promover a precisão e a autoridade da Septuaginta, tá? Então, quando a gente percebe o que foi escrito depois, parece que o que foi escrito depois trazia uma autoridade para a Septuaginta. Na verdade, as traduções gregas, elas já existiam há um período de tempo. A Septuaginta, na verdade, foi a primeira tradução da Escritura. As outras traduções, elas eram feitas de outros materiais, mas da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, a Septuaginta foi a primeira. Ela era necessária porque a língua grega era dominante nas comunidades judaicas, como eu já falei, lá em Alexandria e em outros lugares da dispersão judaica. Então, eles precisavam do Antigo Testamento na sua língua que lhes era mais familiar. Foi usada grandemente pelos cristãos primitivos. Então, não é claro que texto da Escritura está sendo citado no Novo Testamento, certo? Mas quando as diferenças entre o hebraico e o grego podem ser identificadas no texto que está sendo citado, 80% das citações do Antigo e do Novo Testamento vêm da Septuaginta. Então, o que isso quer dizer com isso é que quando você chega no Novo Testamento, você vai encontrar citações do Antigo Testamento. Isso é bem comum, você já deve ter percebido isso na sua leitura bíblica. O que acontece é que quando você olha para uma citação, nem sempre dá para saber ao certo se aquilo vem da Septuaginta ou de uma outra fonte. Porém, quando se pode ter certeza da fonte da qual foi tirada aquela citação, 80% das situações vem da Septuaginta, ou seja, a Septuaginta era uma tradução grandemente utilizada na igreja primitiva, tanto que, por exemplo, quando Paulo ia citar o Antigo Testamento, ele muitas vezes citava da Septuaginta, mas Paulo sabia hebraico. Paulo poderia citar de uma outra fonte hebraica, mas ele citava da Septuaginta, o que mostra que a literatura que aquelas pessoas que a igreja primitiva tinha do Antigo Testamento, em grande parte era da Septuaginta. Então, ela também provê uma maior compreensão sobre as escrituras hebraicas, né? Sobre a fonte das escrituras hebraicas, representando uma tradição textual separada. Ou seja, quando você vai olhar o Antigo Testamento escrito em hebraico, se você vai buscar as tradições textuais, ou seja, de onde foi tirado, de que texto antigo foi tirado aquela porção, quando a gente olha para a Septuaginta, a gente tem uma outra fonte, porque a gente pensa, poxa, mas o Antigo Testamento aqui, ele está sendo mostrado de uma forma que a Septuaginta traduziu. E às vezes os textos hebraicos antigos, eles não batem com a Septuaginta. E aí, qual é o que é correto? Qual é o texto original? É o que foi traduzido da Septuaginta ou esse texto hebraico que está aqui? Então a Septuaginta ela serve de parâmetro textual, certo? Aqui a gente está entrando um pouco sobre a questão do criticismo textual do Antigo Testamento, que é um assunto um pouco mais complexo, mas o que eu quero dizer de uma forma geral é que a Septuaginta era um parâmetro textual, mais um parâmetro textual para se analisar o texto do Antigo Testamento. Então isso nos permite entender a correspondência entre as palavras gregas e hebraicas para os tradutores e pelo estudo da forma como os tradutores trabalhavam. O que se quer dizer com isso é que o fato de os tradutores da Septuaginta terem usado uma palavra grega específica, isso lança luz para a gente hoje.
Gente, isso lança luz para o pensamento judaico daquela época. Por que eles usaram essa palavra grega para traduzir essa palavra aqui do hebraico, certo? Então, dá para a gente entender um pouco, e isso lança luz também sobre as palavras do Novo Testamento que foram escritas em grego. Muitas palavras do Novo Testamento são chamadas de palavras hapax legumena, ou seja, são palavras que foram utilizadas só uma vez. E quando a gente encontra isso, às vezes a gente tem que ir para a Septuaginta para saber como essa palavra era utilizada na Septuaginta, e isso lança luz sobre a análise dela no Novo Testamento. Então a Septuaginta ela tem vários recursos para o estudante do Novo Testamento, muito mais do que nós possamos até imaginar. Uma outra palavra aqui agora sobre os livros apócrifos. Os apócrifos, eles são os livros da Septuaginta que não eram parte das escrituras hebraicas, quero dizer. Então, os apócrifos eram livros que faziam parte de uma porção de livros, mas não das escrituras hebraicas. Então, o termo significa escondidos, a palavra apócrifo significa escondidos. Então, ele pode ser aplicado à questão de que os ensinos estavam escondidos nesses livros, ou porque os próprios livros deveriam ser escondidos. Então, tem uma questão sobre isso aí. A coleção das escrituras hebraicas foram fechadas em 100 depois de Cristo. Ali, as escrituras hebraicas foram finalizadas aqui, ó. E isso é a escritura hebraica. Então, os apócrifos caíram em desuso entre os judeus depois dessa finalização aí, né? Então, antes disso, esse uso era bem mais fluido, tá? Mas cópias de diversos livros apócrifos, Siraque e Tobias, por exemplo, foram encontrados em Qumran, junto com muitos livros pseudepígrafos. Então, Jerônimo usou o termo apócrifo para indicar livros que não eram canônicos, mas também não eram heréticos. Assim, Jerônimo utilizou. Então, Jerônimo, quando traduziu a sua Vulgata, ele colocou os livros apócrifos lá no final do texto inteiro da escritura do Antigo e do Novo Testamento. É uma ideia de que esses livros eles seriam apêndices que poderiam lançar luz sobre a escritura, mas não era escritura. Mas mesmo assim, o termo passou a significar, né, algo suspeito, tá? Desculpe aqui, suspeito ou herético. 15 livros ou porções de livros têm sido chamados de apócrifos. O Concílio de Trento, lá em 1546, declarou que o Antigo Testamento incluía os apócrifos, exceto a oração de Manassés, em 1º e 2º Esdras. Então, esses 3 livros foram colocados em um apêndice depois do Novo Testamento, em edições subsequentes da Vulgata. Então, o Concílio de Trento, feito pela Igreja Católica Romana, determinou que os livros apócrifos fariam parte do Antigo Testamento, mas eles só não esses 3 que ficariam lá no final. Hoje, os apócrifos são, na verdade, o termo apócrifos é um termo protestante. Os católicos romanos, né, chamam os livros apócrifos de deuterocanônicos, que significa que são os livros que não são espúrios, mas foram acrescentados depois do cânon. Assim eles chamam de deuterocanônicos. Todos os livros apócrifos foram escritos por autores judeus e provavelmente todos foram escritos em hebraico e aramaico, exceto Sabedoria de Salomão e 2 Macabeus. As escrituras hebraicas elas foram traduzidas para o grego e os apócrifos circulavam junto com os escritos do Antigo Testamento. Então, como eu falei, os apócrifos estavam dentro do corpo ali da Septuaginta. Então, isso atesta a popularidade desses livros, já que eles andavam ali junto com a Septuaginta. A lei e os profetas já tinham adquirido alguma padronização como escritura, mas os escritos circulavam com grande fluidez. Então, os escritos são a forma como o Antigo Testamento era dividido para os judeus, né? Então, tinha a lei, os profetas e os escritos. E os escritos eram uma porção que ficava ali entre Salmos, Provérbios, entre outros livros, e tinha alguma fluidez. Alguns colocavam os apócrifos, outros não, dentro desse aporte maior. Alguns escritos tinham autoridade para a comunidade, mas não para outra. Então, uma comunidade achava que aquilo era autoridade, outra comunidade achava que não. Nos textos, né, alguns livros. Depois que as
a coleção das escrituras hebraicas foi fixada, os livros de fora, ou seja, os apócrifos, foram considerados como problemáticos e perigosos. Somente Siraque continuou a ser usado esporadicamente por autores judeus. Então, um rabi chamado Akiba afirmou que aquele que lê o livro, né, os livros de fora, não tem parte do mundo por vir. Então, começou a se tomar uma posição bem mais forte, assim, mais contrária a esses livros. Uma exposição de Eclesiastes 12:12 afirma, por exemplo, que quem tiver em sua casa mais do que 24 livros, isto é, a enumeração judaica para os livros do Antigo Testamento hebraico, traz confusão. Então, a ideia é dizer, se alguém tem mais de 24 livros, 24 era um número para o judeu, ele contava assim. Ele contava 1º e 2º Crônicas como um só livro, 1º e 2º Samuel como um só livro, enfim. Então, eles diziam, se alguém tem mais do que essa quantidade, 24, que são os nossos 39, então esse alguém traz alguma confusão. A preservação dos apócrifos e dos pseudepígrafos é devida, portanto, quase inteiramente à popularidade deles entre os cristãos e não entre os judeus. Então, ainda sobre os livros apócrifos, enquanto que 80% das citações do Antigo e do Novo reproduzem a Septuaginta, não há citações dos apócrifos. Eu digo citações, tá? É diferente de alusão. Uma citação é quando você coloca exatamente o que o texto quis dizer. Você consegue entender o que aquele texto quis dizer, você como disse, e aí aquilo é citado, ou então aquilo é citado de uma forma mais clara. Uma alusão é quando eu toco simplesmente num ponto assim. Eu faço alusão a um texto do Antigo Testamento, eu não cito, mas eu digo, olha, a Bíblia diz que o pai tem que ensinar o filho em que deve andar. Então, é uma alusão, mas se eu digo assim, a Bíblia diz o seguinte lá em Provérbios, e aí eu digo, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Isso é uma citação. Então, tem que entender essa diferença aí. Ou seja, isso provavelmente indica que esses livros não eram tão altamente considerados como as escrituras hebraicas, o fato de eles não serem citados. Eles foram aludidos. Então, essas alusões aos apócrifos no Novo Testamento diz respeito ao Eclesiástico, que está em Tiago 1:19, há uma alusão. 2 Macabeus 6:7 é aludido em Hebreus 11, e também a sabedoria de Salomão também é aludida ali em Mateus 27:43. Tanto disputas doutrinárias quanto um reavivamento dos estudos do hebraico contribuíram para um aumento na distinção entre o cânon hebraico e os apócrifos. Então, as disputas doutrinárias começaram a efervescer ali e, com isso, os apócrifos começaram a ser deixados de lado. Os reformadores distinguiam entre os dois, ou seja, entre os apócrifos e os não apócrifos, entre as escrituras, porque a base para os ensinos católicos romanos, e isso é bem importante, a base para os católicos romanos sobre as doutrinas do purgatório e a salvação por obras também estavam contidas nesses livros apócrifos, não nos outros livros. Então a justificação por obras é citada nesses livros aqui, Eclesiástico, Tobias, os méritos dos santos, também ali em Cântico de 3 jovens homens, e também o purgatório e orações pelos mortos lá em 2 Macabeus, da base para esse tipo de doutrina católica romana. O Concílio de Trento, de 1446, respondeu às inovações dos reformadores, afirmando que a Igreja Católica Romana considerava como primeira declaração infalível do cânon. Para a Igreja Católica, a declaração infalível do cânon foi o Concílio de Trento, né? Então, todos os apócrifos, menos Manassés, a oração de Manassés, 1º e 2º Esdras, foram aceitos como escritura pelo Concílio de Trento. Os rolos do Mar Morto. Essa designação, ela comumente se refere aos manuscritos que foram achados lá nas 13 cavernas próximas a Qumran. Nós tocamos um pouco nesse ponto na última aula, nas últimas aulas, quando falamos sobre os essênios. Entre os rolos e fragmentos achados em Qumran estavam o quê? As obras canônicas, ou seja, todas as partes do Antigo Testamento, só não o livro de Esté. Então tinha partes de todos os livros, não é que tinha todos os livros,
mas de todos os livros tinha alguma parte ali em Qumran, menos o livro de Esther. As obras apócrifas estavam ali em Qumran, os textos escatológicos, os textos exortatórios e instrutivos, textos com regras e códigos de leis que tinha daquelas comunidades, os textos litúrgicos para definir a liturgia daquela comunidade também, alguns textos astrológicos e comentários e orações. A primeira caverna contendo os manuscritos foi descoberta em 1947 por Muhammad el-Dib, que era um pastor de ovelhas. Então lá estavam os grandes rolos de Isaías e alguns dos mais importantes textos sectários lá de Qumran, que era o Manual da Disciplina, o Rolo dos Hinos e o Rolo da Guerra. Pelos próximos 10 anos, alguns árabes que caminhavam no deserto continuaram a achar e vender os rolos. Então começou a se tornar aquilo que foi uma descoberta, talvez uma das maiores descobertas arqueológicas da história, começou a ser simplesmente comercializado ali entre os árabes daquela região. Então, os arqueólogos vasculharam a área e acharam novas cavernas e então Qumran foi finalmente escavado. Então, os rolos de Qumran lançaram muita luz à vida e às práticas dos essênios no primeiro século, bem como revelou ainda mais a riqueza e a diversidade da vida judaica durante o período do Novo Testamento. Qumran foi como se fosse uma fresta assim, do que era a vida dos judeus naquela época, especialmente sob a ótica daquela seita, né? daquela porção ali dos judeus que eram os essênios lá em Qumran. Então Filo é um outro escritor, né, que traz força à literatura ali intertestamentária. Ele viveu entre 20 a.C. a 50 depois de Cristo. Ele foi o autor mais prolífico do helenismo judaico, então Filo escrevia em grego koiné. Ele era um estadista e um filósofo. Ele foi nascido em uma das principais famílias de Alexandria. E a ideia de Filo era compor, né, a filosofia junto com o Antigo Testamento e mais ou menos mostrar que os dois diziam a mesma coisa com palavras diferentes. Os escritos de Filo, na verdade, eles defendem e interpretam o judaísmo. Ele interpretava o pensamento judaico nos termos da filosofia grega, né? Tentava trazer ali a filosofia grega para se inserir e sincretizar-se ali com o judaísmo. Os seus escritos eram um pouco ecléticos, certo? Então eles eram místicos, alegóricos, homiléticos e também didáticos. Nisso tudo tinha Filo ali presente. Embora os autores do Novo Testamento não tenham citado Filo, os ensinos dele iluminam um contexto maior, cultural e filosófico, no qual, por exemplo, a filosofia do Logos lá de João, quando isso emergiu, né? A ideia do Logos como uma revelação do próprio Deus. Algumas referências em Paulo e em Hebreus podem ser vistas também à luz de Filo. Então, Filo teve uma grande influência, era um autor judeu e a sua literatura trouxe grande influência para a forma como se pode olhar o Novo Testamento. Então, essa foi a nossa 11ª aula. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a literatura judaica no período intertestamentário. E nós vamos continuar sobre esse assunto na próxima aula. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça. E até mais.